Olá pessoal, eu sou o professor Roberto e essa é a nossa primeira aula da disciplina de Tecnologia da Construção com esse novo formato de aulas em vídeo. Essa aula é voltada para o curso de edificações. Nessa primeira aula, nós iremos estudar um pouquinho de como é o trabalho de um técnico de edificações dentro da construção. Não é um resumo, vai abranger um pouco do nosso conteúdo, que isso aqui vai ter partes desse conteúdo dessa aula que nós vamos abrir mais, destrinchar um pouco mais e faz parte do nosso conteúdo. Mas ainda tem muito mais conteúdo do que está aqui dentro do que está nesse slide, nessa aula. Então, técnico de edificações. Entre os responsáveis pela execução de uma obra está o técnico de edificações, que é o profissional responsável por atuar com a elaboração de orçamentos, projetos e organização de obras. Então, por muitos é dito como o braço direito dos engenheiros e arquitetos. O técnico de edificações, o curso, ele tem um leque muito grande de oportunidades. Ele trabalha também com parte elétrica, projetos elétricos, projetos hidrossanitários. Então é um curso que tem muitas oportunidades. Não para só no que a gente imagina que seria o curso. Ele vai um pouquinho além. Então as oportunidades para um técnico de edificações são muito grandes. Porque ele não trabalha só com uma coisa só. Então, dentro de uma obra, uma tecnologia de construção, ele pode trabalhar geralmente de duas maneiras. No escritório ou canteiro de obras. Na verdade, geralmente os dois. Ele trabalha até antes de iniciar a obra, ou seja, a construção, e durante e até depois de já realizada a construção. Aí seria o trabalho de manutenção. Então, no escritório, pode trabalhar com desenho de projetos, especificação dos materiais necessários à obra, definição da equipe de trabalho, número de funcionários e suas funções. Uma coisa bem importante a se dizer é que, gosto de dizer para os alunos, que vocês podem trabalhar em diversas áreas, mas vocês podem focar em uma única área que vocês se identificarem mais durante o curso. Entendeu? Vocês podem, por exemplo, alguns trabalham só com AutoCAD, outros trabalham só com projetos, outros trabalham já na construção civil diretamente. Então fica a critério de vocês e do mercado, né? Das oportunidades que surgirem. Então, definição da equipe de trabalho, número de funcionários e suas funções, pedido de orçamentos, elaboração de cronogramas, negociação e gestão por telefone e e-mail. Todos esses papéis aqui descritos são realizados pelo técnico de edificações. Os projetos elaborados pelo técnico de edificações podem ser elétricos, hidrossanitários, como eu já havia falado, de gás, e estrutura de concreto ou metálicos, etc. Sempre obedecendo às normas técnicas. Como eu já havia dito, o leque de oportunidades para esse curso é muito grande, porque ele não se prende a uma área só. Pode trabalhar em algumas outras áreas, que talvez não é a específica do técnico de edificações. No canteiro de obras, ele vai trabalhar coordenando a equipe para que a obra não atrase, receber materiais e verificar se a entrega corresponde ao que foi pedido, realizar teste de qualidade do material, no caso do concreto, por exemplo, e testar a resistência do concreto. Além disso, ele pode encaminhar os materiais para uso imediato ou armazenagem adequada,
dar o destino correto aos materiais excedentes e aos resíduos da obra, aplicar as normas técnicas de saúde, segurança, higiene e meio ambiente em toda a obra, ou seja, também trabalha com uma espécie de fiscalização da obra. Ele vai trabalhar não só na parte projetista, na parte de elaboração, mas também ele vai trabalhar com a fiscalização da obra, para que mantenha o prazo de execução da obra e dos trabalhos. Fases da obra. De um modo geral, pode-se dividir uma obra nas seguintes fases: estudos preliminares, execução e manutenção. Estudos preliminares seriam estudos para ver a viabilidade da obra. São realizados antes da execução. Os resultados obtidos através deste estudo são cruciais para o entendimento e viabilidade do negócio, do projeto em si. Alguns dos levantamentos pode ser feito um levantamento topográfico, estudos geotécnicos e sondagens para saber se a obra é viável ou não para ser executada. Por exemplo, vamos dizer que tem uma obra que queira ser feita uma laje, um segundo andar numa casa, sendo que ela não tem estrutura suficiente e talvez a estrutura dessa casa já esteja comprometida, podendo desabar. Então, é inviável fazer esse projeto. Então, muitas vezes, os estudos preliminares, eles fazem com que haja um desperdício de dinheiro. Ou seja, nem ele pode provocar o não acontecimento da obra. Depois feitos os estudos preliminares, aí sim vão passar para a execução do projeto, execução da construção da obra. Ela vai ser executada. Então, na manutenção, busca prevenir falhas e, quando ocorrerem, eliminá-las. Não te causa algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano, sendo ele ou físico ou pode ser material. Então ele trabalha com uma prevenção. E uma característica importante que podemos observar é que a obra em si, ela não termina depois da execução do projeto. Ou seja, ela ainda tem um trabalho posterior que seria a manutenção. Modalidade da obra: a construção, ampliação, reforma e manutenção. A construção trata-se da implantação de uma nova edificação, ou seja, vai ser algo do zero, vai iniciar, pegar um terreno e vai fazer alguma obra nesse local. Na ampliação, já se trata de aumentar uma obra já existente. Você compreende um aumento da área construída de uma edificação já existente, podendo ser tanto uma ampliação externa, como uma ampliação vertical, como uma ampliação horizontal. A reforma, ela caracteriza a reforma quando a obra irá alterar o layout da edificação já existente, ou seja, vai mudar o ambiente, as características do ambiente, principalmente a parte interna da obra. Ou seja, vamos dizer que tem dois quartos, esses dois quartos vão ser transformados em um único quarto, ali já mudou o layout ali daquele ambiente. Colocar uma bancada na cozinha, já mudou também o layout da cozinha. Ele vai mudar diretamente no projeto. Modalidade da obra também, a última, manutenção. Nessa modalidade, como nós já havíamos dito, nessa modalidade de intervenção, o propósito é aumentar a vida útil dos materiais de acabamento, mantendo a área construída e sem alterar o layout da edificação. Ou seja, não vai não alterar nada, apenas aumentar a vida útil dos materiais e do acabamento. Caso seja necessário, aí já seria, a manutenção transformaria numa reforma. Viabilidade.
Uma vez definida a modalidade, deve-se elaborar os projetos e realizar os estudos de viabilidade. Um estudo de viabilidade é desenvolvido levando em consideração as informações recebidas do cliente, o local, a área do terreno e o tipo de empreendimento desejado. Observação aqui que eu coloquei, caso o local não tenha sido escolhido, ou seja, isso só vai ser levado em conta caso não tenha um local já definido. Por que isso? Vamos dizer, a viabilidade vai ser o seguinte. Por exemplo, aqui na nossa cidade, vocês podem observar uma coisa. Vamos dizer que a gente queira colocar uma ótica. Onde são concentradas as óticas? As óticas, elas são concentradas na parte do centro da cidade, onde tem clínicas de oftalmologia. Ou seja, já é o outro trabalho que mexe com os olhos. Então já é um local viável, que vai ter um público-alvo naquele local. Tornaria viável. Não se tornaria viável colocar uma ótica num local onde não tenha o público-alvo para aquele meu negócio. Aqui da mesma maneira. Nós temos que ver a viabilidade do projeto. Se o projeto é viável ou não. Então, realiza-se um processo de seleção e triagem de possíveis terrenos para o desenvolvimento do projeto e uma breve análise para a escolha do terreno. Ou seja, tem que ser, caso não tenha feito essa da escolha do terreno, então tem que ser feita uma breve análise. Não pode demorar um longo espaço de tempo para fazer uma análise de um terreno viável, de um local viável. Aí também até entra um pouco da parte de administração, parte de negócio. Já havia falado, dependendo do local, se tornaria viável ou não a instalação desse negócio, a construção para esse negócio. O local, para a viabilidade do local da obra deve ser visitado para fazer os estudos. Deve-se verificar as condições do local da obra, como acessibilidade, rede de abastecimento de água e energia, sistema de esgotamento sanitário e a disponibilidade de recursos, mão de obra e materiais. Aqui na nossa cidade, por exemplo, tivemos um caso da Suzano, que nós não tínhamos mão de obra suficiente. A obra poderia ser inviável se não fossem serem trazidos profissionais de fora da nossa cidade, até de fora do estado. Na verdade, veio pessoas de todo o país para a realização dessa obra, porque não tinha mão de obra suficiente. Então, muitas vezes, também para se verificar a viabilidade do projeto, saber se naquele local tem os materiais necessários para a realização da obra. Porque se não tiver, por exemplo, tem que trazer de fora, algo do tipo, tem o frete, tudo em relação tem que ser feito em relação do custo, para ver se é viável ou não a implantação. Por último, checa as leis urbanísticas da cidade na qual a obra será realizada, como plano diretor, que é o mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano. O Código de Obras, que é o conjunto de leis municipais que controla o uso do solo urbano. E as exigências de segurança. Eu acredito que todos sabem o que se trata. Então essa foi a nossa aula. Até a próxima e fiquem com Deus.